Emocionante reviravolta. A babá revela um segredo inspirador durante o casamento do milionário. Era um lindo dia de julho em Ipanema, e a praia estava incrivelmente cheia de flores, risadas ecoando e o som envolvente de violinos tocando ao fundo. O casamento de Miguel, o milionário de 35 anos, com uma socialite carioca estava prestes a começar. O glamour estava em cada canto, com convidados vestindo trajes de gala, como se o brilho dos diamantes escondesse as histórias de luta que muitos ali carregavam. Lúcia, a babá de 40 anos que cresceu em uma comunidade carente, estava entre os convidados. Seu coração generoso pulsava forte, e o sorriso acolhedor que sempre exibia contrabalançava a tristeza que ela sentia por dentro. Sua missão era clara: garantir que a menina que cuidava se sentisse segura em meio à festa repleta de sorrisos disfarçados. Enquanto observava os convidados se divertirem, Lúcia lembrava-se dos sonhos que sempre teve para sua família. Ela nunca esqueceu o suor da sua mãe, que lutou todos os dias para dar a ela e seus irmãos um futuro melhor. O que a maioria via como festa era para Lúcia um lembrete de que os desafios nunca terminam. Com um vestido simples em que se sentia bonita, Lúcia já sabia que sua hora chegaria. Durante o evento, a amiga de Miguel apaixonadamente fez um discurso emotivo, e, de repente, Lúcia sentiu o peso de sua história. Com o coração acelerado, levantou-se hesitante. O silêncio na plateia parecia ensurdecedor enquanto seus olhos buscavam Miguel. Quando começou a falar, a atmosfera se transformou. Suas palavras eram reflexos de memórias vivas. Ela lembrou-se da mãe de Miguel, que sempre teve um lugar especial em seu coração. Contou sobre as noites em que se sentou ao lado da cozinha, ouvindo histórias sobre perseverança e amor. Mencionou como a mãe de Miguel, mesmo na dor da perda, nunca abandonou a coragem. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos laços que formamos, disse Lúcia, os olhos molhados enquanto a plateia se prendia à história. Cada palavra ecoava um reconhecimento do valor da luta diária. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que Lúcia revelava suas lembranças, um silêncio reverente tomou conta da festa. Cada convidado parecia conectado à verdade que transbordava daquela mulher que tanto amava Miguel e sua história. E então, em um momento de clareza e vulnerabilidade, Lúcia mencionou um segredo que guardou por anos, algo que ligava a infância de Miguel à sua realidade atual. O coração de todos estava acelerado, porque o que ela estava prestes a dizer poderia mudar tudo. A verdadeira riqueza não é medida em dinheiro, mas nos laços que formamos e na força que encontramos uns nos outros, ela disse, com firmeza, olhando para Miguel. As expressões mudaram, lágrimas brotaram, e o peso do preconceito social que muitos ignoravam começou a ficar claro. Miguel, tocado e emocionado, sentiu mais uma vez a força de suas origens, percebendo que os laços familiares são um tesouro inestimável. E agora? O que irá acontecer? Essa revelação é apenas o começo, pois as questões de classe e a verdadeira conexão humana estavam apenas começando a desvelar como um pano que, ao ser aberto, revela segredos guardados. O que mais poderá surgir desse encontro arrebatador? A história agora pulsa, vibrando com a promessa de transformações inesperadas e um futuro que está prestes a se desenrolar. O clima na festa mudou drasticamente. O sussurro de curiosidade e surpresa percorreu entre os convidados. Todos pareciam absorver a magnitude das palavras de Lúcia, e o olhar de Miguel estava fixo nela, como se tentasse decifrar cada fragmento de seu discurso. As risadas e os brindes cessaram, e apenas o murmúrio suave da brisa do mar e o som das ondas faziam companhia a Lúcia. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e alívio. Era como se finalmente a verdade que carregava em seu peito tivesse encontrado uma saída. Lembrou-se de todas as vezes em que se sentiu invisível, sendo apenas a babá entre ostentações. Mas ali diante de todos, sentia-se poderosa. Miguel, que até então parecia um homem imbatível, agora demonstrava vulnerabilidade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele se aproximava de Lúcia, deixando para trás o altar enfeitado e os olhares confusos dos convidados. Ele guardava na mente as lembranças de sua infância, da inocência perdida e das promessas de vida familiar que sempre valorizara.
Olhou nos olhos dela e naquela fração de segundo, se lembrou de como cada conversa ao redor da mesa da cozinha moldou quem ele se tornará. Você é parte disso, Lúcia, Miguel finalmente disse, com a voz embargada. Você não é apenas uma babá. Você é minha família. Nesse momento a festa se tornava um palco de reconexão, onde cada um ali podia perceber que as barreiras sociais estavam, de certa forma, caindo. Os convidados começaram a trocar olhares e sussurros, e a energia da festa se transformou em um ambiente de acolhimento. Namorados que antes estavam mais preocupados com as fotos do Instagram agora se curvavam para ouvir as histórias que Lúcia compartilhava. Havia algo quase mágico no ar, um entusiasmo que fazia os corações acelerarem e os olhos brilharem. Mas quando Lúcia estava prestes a encerrar suas palavras, um novo espectro surgiu. Do fundo, uma voz conhecida falou: Lúcia, você estava prestes a nos contar sobre o segredo que os une, não estava? Era Patrícia, uma amiga íntima de Miguel, que tinha se afastado um pouco até aquele momento. Ela parecia intrigada e um pouco confusa. Pelo olhar súbito de Miguel, Lúcia percebeu que havia um fardo pesado a ser revelado. Seu coração disparou novamente. Tudo parecia convergir para aquele instante. Ela queria contar, mas havia medo de como seria a reação das pessoas que estavam ali. Os olhares agora estavam todos voltados para ela. O murmúrio transformou-se em expectativa e Lúcia sentiu que, de fato, esse momento poderia ser a virada não apenas na festa, mas em sua vida. Talvez não seja o momento mais apropriado. Lúcia hesitou, mas o impulso de compartilhar sua verdade era maior. Ela respirou fundo e olhou para Miguel, que permaneceu firme, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer tempestade. As lembranças dolorosas de seu passado e a conexão profunda que tinha com a família de Miguel pareciam se entrelaçar num fio invisível. Mas antes que ela pudesse decidir, apenas falou: Eu não sou apenas a babá que cuida da sua filha, Miguel. Eu sou a razão pela qual você está aqui hoje. E isso precisa ser contado. O público ficou em silêncio, e o ar carregado de tensão antecipava algo grandioso. O segredo estava prestes a mudar tudo, e a revelação poderia tanto unir quanto dividir. O que ela diria a seguir? O eco das ondas parecia fazer ecoar os sentimentos conflitantes que cresciam. Todos queriam saber, e agora todos respeitavam, como que aguardando pela verdade que tinha o potencial de transformar o casamento em algo muito maior do que apenas uma união. E mais do que isso, poderia mudar o destino de Lúcia para sempre. Lúcia sentiu o peso dos olhares. O silêncio da multidão parecia criar uma camada de pressão que a envolvia. A respiração dela ficou pesada, quase como se o ar ao seu redor estivesse carregado de expectativa. Ela sorriu timidamente, mas a verdade precisava ser liberada. Se eu estou aqui hoje, é porque uma decisão muito difícil foi tomada anos atrás, começou ela. Sua voz soando um pouco mais firme à medida que as palavras começavam a ganhar vida. Miguel, você não sabe que a razão de você estar aqui, e de eu estar aqui, é por algo que eu fiz quando éramos apenas crianças. Eu sou sua irmã. As palavras caíram como uma bomba. Um murmúrio ensurdecedor tomou conta da festa. Os convidados que antes estavam tão confortáveis na festa, agora pareciam pescar suas próprias reações confusas e incrédulas. Miguel parou com o rosto pálido e olhou para Lúcia, os olhos dilatados. Em nossa mãe, ele gaguejou, sem conseguir completar a frase. Ela teve que tomar uma decisão difícil. Lúcia continuou, a emoção tomando conta dela. Quando eu nasci, a vida dela estava cheia de desafios. E ela fez isso para nos proteger, mas nunca esqueci. Por todos esses anos, carreguei não apenas a sua saudade, mas a esperança de que um dia encontrássemos o caminho um do outro. As pessoas começaram a olhar entre si, buscando algum indício do que aquela confissão realmente significava. O clima daquela festa de celebração agora parecia estar se transformando em uma montanha-russa de emoções. Havia choque, mas também um crescimento no sentimento de empatia. Miguel deu um passo em direção a Lúcia, seus olhos cheios de lágrimas. Mas como você pode ter vivido todo esse tempo sem me contar? Por que não disse antes? Ela sentiu que a cicatriz daquela questão era profunda. Foi assustador, Miguel. Eu não sabia se você me aceitaria como sua irmã. Eu estava com medo de perder não apenas a sua amizade, mas também o lugar que tinha na sua vida. Tive que construir uma armadura ao longo dos anos para sobreviver. Ele piscou como se tentasse se recompor, e enquanto as emoções se desenrolavam, as outras pessoas começaram a sentir a vulnerabilidade da cena. Olhares de compaixão começaram a substituir o choque. A sensação de alívio suave começava a emergir. Patrícia, que ainda estava sob a impressão do que ouvirá, finalmente falou: Lúcia, isso é uma transformação.
Vocês dois têm a chance de reescrever sua história. Não é tarde, não é? Miguel, agora sem palavras, tocou em Lúcia, um gesto simples, mas carregado de toda a gravidade do momento. Nós precisamos conversar. Precisamos descobrir como isso mudou tudo entre nós. Como se uma nova luz tivesse surgido, a festa que até então estava envolta em silêncios agora era marcada pela expectativa de algo novo. Não era apenas um casamento que estava emaranhado por emoções, mas um reencontro entre irmãos, um novo laço, uma nova história. As ondas continuavam a quebrar suavemente, como um lembrete constante de que a vida seguia. Lúcia sentiu uma esperança genuína crescer dentro dela. Seria possível reconstruir, a partir dessa verdade dolorosa, um relacionamento diferente? De família? À medida que Miguel e Lúcia trocavam olhares carregados de sentimentos, Lúcia sabia que o próximo passo exigiria coragem. Mas o que ela não esperava era que, naquele momento, a porta para um passado escondido estava prestes a se abrir completamente. Você realmente está disposto a descobrir tudo isso juntos? Lúcia perguntou com um misto de esperança e medo. A resposta de Miguel poderia alterar o curso não apenas de suas vidas, mas também dos que estavam ao redor deles. E agora todos esperavam na mesma expectativa, prontos para ver o que viria a seguir. Miguel respirou fundo, o som quase inaudível em meio ao burburinho da festa. Ele olhou nos olhos de Lúcia, buscando nela não apenas uma irmã perdida, mas uma amiga que ele conhecia, que ele valorizava. Sim, ele respondeu finalmente, as palavras saindo em um sussurro. Eu quero entender tudo. Sinto que isso não é só sobre nós, mas sobre o que podemos construir juntos. A atmosfera ao redor deles mudou. O murmúrio da multidão agora soava como um fundo suave, quase melodioso. Alguns convidados, ainda perdidos em seus próprios pensamentos, mostravam compaixão silenciosa. Outros, próximos o suficiente, pararam para escutar a conversa que começava a desenrolar uma nova narrativa. Miguel, tem tanta coisa que você não sabe. Lúcia se sentiu um pouco mais na confiança com a aprovação dele, mas o peso das revelações ainda estava longe de acabar. A verdade sobre nossa mãe, sobre como eu fui criada, tudo isso é complexo. Não estou aqui para causar dor, mas para trazer clareza. As emoções de Miguel eram um turbilhão. Ele sentia raiva, dor, mas, acima de tudo, uma vontade avassaladora de entender. Onde você esteve todo esse tempo, Lúcia? Como você poderia estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe? Eu cresci em um orfanato, Miguel, mas a memória da nossa mãe me acompanhou. Eu ouvi histórias sobre você, sobre como você era feliz e amado. Nunca deixei de querer você por perto, mesmo quando parecia impossível. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, cada gota uma expressão de saudade e esperança. A multidão começava a perceber que a festa não era mais apenas um evento social, mas um momento de transformação. As expressões mudaram de distração para atenção e empatia. Os mais próximos sentiam-se como se fossem testemunhas de algo sublime. Miguel limpou uma lágrima que ameaçava descer pela sua bochecha. Eu sempre quis saber quem você era. Mas nunca imaginei que você fosse minha irmã. A quantidade de tempo que perdemos. Isso me corrói o coração. As palavras de Miguel tinham um peso real. Lúcia havia carregado a dor da separação por tanto tempo, e agora, essa dor se misturava a um novo entendimento. Ela sabia que ao mesmo tempo em que entendiam a semente de mágoa plantada no passado, podiam também cultivar a possibilidade de algo belo no futuro. Isso não significa que as coisas mudarão da noite para o dia, começou Lúcia hesitante. Mas podemos tentar, podemos construir uma nova história. Uma história que nos una, que nos permita conhecer um ao outro de verdade. Ela estava nervosa e esperançosa ao mesmo tempo. A ideia de um relacionamento de irmãos era inebriante, mas também aterrorizante. E se tudo não desse certo? E se Miguel, mais forte em sua dor, não conseguisse aceitar o que estava para começar? Miguel, ao ouvir a firmeza e a vulnerabilidade na voz de Lúcia, sentiu seu coração acelerar. Aquela aliança que parecia frágil agora pulsava com a força de uma nova conexão. Vamos tentar, Lúcia. Vamos descobrir como isso funciona juntos. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Patrícia, que até então havia assistido de fora, tomou coragem e se aproximou. Desculpem interromper, mas pela primeira vez sinto que este casamento, que todos pensavam ser apenas uma celebração de amor, agora é um novo começo para vocês dois. Podemos ser todos uma família diferente, unidos, mesmo com desafios. As palavras de Patrícia tocaram um ponto sensível, trazendo à tona a importância das conexões e do amor, não apenas romântico, mas fraterno.
Miguel e Lúcia olharam nos olhos um do outro, percebendo que aquele inesperado momento de revelação era a chave para um novo capítulo em suas vidas. Enquanto a festa continuava ao fundo, recheada de risos e música na mesa de doces, um novo entrosamento começava a brotar entre os dois. Mas uma pergunta pairava no ar, como uma sombra inesperada. Quais segredos ainda estavam escondidos nas brumas daquela história familiar? O que mais Lúcia ainda não tinha revelado a Miguel? Miguel e Lúcia mantiveram-se ali, cercados pela festa, mas em um mundo que parecia só deles. As risadas e danças à distância soavam como ecos de uma realidade que finalmente começava a fazer sentido. Enquanto ele segurava a mão dela, o impulso de proteger e cuidar a invadiu. Estava nascendo uma nova conexão, mas ele sabia que com isso vinham sombras do passado que poderiam complicar tudo. A música animada da festa quase não chegou até eles. Lúcia, com a boca aberta, hesitou em prosseguir, buscando as palavras para compartilhar mais do que havia guardado por tanto tempo. A luz suave dos lustres refletia nas lágrimas em seus olhos, fazendo-as parecer ainda mais brilhantes, como se cada emoção estivesse prestes a estourar. Eu não sei por onde começar, disse Lúcia, a voz embargada. Mas tem algo muito importante que eu preciso que você saiba. Não foi só a nossa separação que me machucou. A verdade é que nossa mãe fez escolhas difíceis. Ela não nos abandonou por querer, Miguel. Havia um motivo. Miguel franziu a testa, cada palavra nova atingindo como uma flecha. Então, você sabe o que aconteceu? Perguntou, seu tom mexendo curiosidade com a necessidade de respostas. Eu descobri coisas. Uma mulher no orfanato, uma antiga babá que trouxe muitas histórias sobre nossa mãe. Ela sempre dizia que a vida dela era um campo minado de decisões, e eu sempre tentei entender. O olhar de Lúcia se perdia em memórias. O que eu sei é que ela amava você muito, mesmo de longe. O coração de Miguel balançou entre a dor e a compaixão. Eu só preciso saber mais. Se isso nos traz mais perto, eu estou pronto para ouvir. Lúcia respirou fundo, sentindo que pela primeira vez a relação dos dois ganhava uma base de honestidade crua. Ela foi forçada a se separar de nós. Algo relacionado a um erro da família dela, um segredo que se estendeu por anos. Algo que, provavelmente, ainda está nos alcançando. Miguel piscou, tentando processar a magnitude do que estava ouvindo. O motivo da separação, um erro que tinha raízes em decisões que fugiam da compreensão dele. E essa babá, Lúcia? O que mais ela sabe? Você falou com ela? Sim. Ela me ajudou a entender o que nossa mãe passou. Até me prometeu que um dia iria me contar tudo. Mas, a voz de Lúcia tremeu, mas eu nunca consegui encontrá-la. E agora, Miguel? Temo que se não agirmos logo, ela poderá partir para sempre, levando as respostas que precisamos. O desespero nos olhos de Lúcia fortaleceu a determinação em Miguel. Uma nova missão surgia diante deles, algo que poderia não apenas resgatar respostas, mas também curar feridas antigas. Então vamos atrás dela, Lúcia. Vamos descobrir tudo o que podemos e no caminho, vamos criar nossa própria história. Um sorriso tímido se formou nos lábios de Lúcia, pois pela primeira vez a esperança parecia um alicerce em meio ao caos. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar festivo, atraindo a atenção de todos. Patrícia, o que aconteceu? Alguém exclamou, e os olhos de todos se voltaram para o outro lado da festa. Miguel e Lúcia abandonaram suas conversas e correram para ver a confusão. O coração de Miguel pulsava forte, e na mente dele uma única pergunta insistia: seriam as respostas de Lúcia realmente o que eles precisavam? Ou haveria mais surpresas enterradas no passado familiar? Miguel e Lúcia atravessaram a multidão em direção ao tumulto. O som da música e as risadas agora pareciam distantes, apagados por uma energia tensa que permeava o ar. Quando chegaram ao centro da confusão, pararam abruptamente. Emocionada, Patrícia, a noiva do casamento, se debatia entre amigos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não consigo. Não posso fazer isso. Sua voz estava entrecortada, revelando uma fragilidade inesperada. Miguel olhou para Lúcia, sentindo que o mundo ao seu redor havia mudado. Vamos ver o que está acontecendo. Lúcia aperta a mão de Miguel, e juntos se aproximaram da cena. A festa estava agitada, enquanto convidados cochichavam e olhavam com preocupação. Patrícia querida, você precisa se acalmar, disse uma amiga, enquanto tentava abraçá-la, mas Patrícia se afastou, como se estivesse em um labirinto de incertezas. Eu não posso casar com ele. Não posso. Patrícia gritou, fazendo a multidão silenciar. Os olhares agora estavam em peso voltados para ela, como se a sala inteira estivesse aguardando a revelação que poderia mudar tudo. Mas você ama o Caio. Alguém protestou, mas a noiva negou firmemente com a cabeça.
O choque nos rostos das pessoas era palpável. Miguel sentiu uma inquietação crescer dentro dele, uma mistura de curiosidade e uma certa empatia pela jovem. Me desculpem, mas tem uma coisa que preciso compartilhar. Patrícia respirou fundo, como se estivesse prestes a expor um segredo que poderia abalar as fundações da festa. Eu descobri que não sou quem todos pensam que sou. As palavras dela pairavam no ar, e um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Miguel podia sentir o coração de Lúcia batendo mais rápido ao seu lado, ambos presos em uma expectativa ansiosa. Patrícia, o que você quer dizer com isso? Perguntou Caio, seu noivo, com um olhar preocupado. Finalmente Patrícia parecia decidida. Minha verdadeira mãe. Ela me abandonou para me proteger de um segredo que pode acabar com nossas vidas. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto, mas agora, em nome do amor e da verdade, preciso desabafar. Sua voz e olhar eram firmes, como se estivesse finalmente rompendo as correntes que por tanto tempo aprenderam. Os ecos da confissão reverberaram pela sala. Miguel e Lúcia trocavam olhares, ambos entendendo o peso daquela situação. Há muito, ambos aceitaram que seus passados eram complexos e traiçoeiros. Agora, Patrícia parecia estar prestes a entrar no mesmo caminho. Eu quero que todos saibam, continuou Patrícia, meu pai é um homem poderoso. Ele fez escolhas que afetaram não só minha vida, mas a de todos nós. E eu sei que esse casamento não pode acontecer sob essas mentiras. A tensão aumentou. Patrícia estava prestes a revelar algo que poderia arruinar o casamento e possivelmente a vida de muitos. Miguel segurou a mão de Lúcia mais forte, como se o ato pudesse ancorá-los em meio ao turbilhão de emoções e segredos. A atmosfera estava carregada, e uma mistura de preocupação, curiosidade e medo pairava no ar. Enquanto Patrícia falava, Miguel sentia que as peças de um quebra-cabeça maior começavam a se conectar, revelando novas perspectivas sobre o que realmente estava oculto. Precisamos ouvir essa história, Lúcia sussurrou, seus olhos brilhando com a emoção da descoberta. Isso pode nos ajudar a entender o que está realmente acontecendo. Com isso em mente, Miguel olhou para frente, determinado a desvendar o mistério que pairava nas entrelinhas, mas com uma inquietação crescente. Qual parte de sua própria história ele descobriria no meio disso tudo? E se por acaso, o que Patrícia tinha a revelar estivesse ligado ao que eles estavam buscando sobre sua mãe? Os murmúrios na sala se tornaram uma sinfonia confusa de vozes, ecoando dúvidas e incertezas. Miguel se sentiu como um espectador de um filme, quase fora do corpo, enquanto tudo ao seu redor se desenrolava em câmera lenta. O olhar aflito de Caio, o noivo, deixava claro que ele não esperava por aquele choque. Seus amigos e familiares também pareciam atordoados, com expressões de incredulidade. Patrícia, por favor, não faça isso aqui, Caio implorou, a voz dele quebrando. Mas Patrícia parecia decidida, cada palavra que saía de sua boca era um golpe na expectativa que todos guardavam. Não, Caio. Vocês merecem a verdade. Sempre mereceram. Eu sou uma farsa. Patrícia gritou com os braços abertos, como se estivesse tentando abraçar a própria dor. O desespero em seu tom fez com que algumas pessoas vissem o que estava acontecendo como um filme de terror. Miguel sentiu um frio na barriga ao pensar sobre o que poderia acontecer a seguir. As palavras dela deram lugar a um silêncio pesado. Um momento em que cada olho na sala focava em Patrícia, presa entre suas verdades e o peso do que precisaria deixar para trás. Ele podia sentir o olhar de Lúcia, intenso e cheio de compaixão, refletindo um entendimento que ia além das palavras. A noiva respirou fundo mais uma vez e procurou estabilidade. Eu sempre soube que meu passado era como uma bomba relógio. Mas eu não posso mais viver nessa mentira. Meu pai é. Ele é um político corrupto. A revelação trouxe um tremor à sala. Partidários de Caio, amigos e familiares instintivamente se afastaram, como se o veneno das palavras pudesse contaminá-los. Miguel sentiu o coração acelerar. Como as revelações de Patrícia poderiam impactar a vida dela, de Caio e de algum modo, a busca inútil que ele e Lúcia haviam empreendido para descobrir a verdade sobre sua própria mãe? O choque estava presente e Miguel ficou em silêncio, trancado em suas reflexões e sentimentos. Diante da turbulência emocional, Lúcia apertou a mão de Miguel mais forte, como se para lembrá-lo de que ainda estavam juntos, ainda eram uma unidade operando no caos. Ele olhou para ela e viu a determinação no olhar dela. Era como se ela estivesse pensando, vamos descobrir a verdade juntos, não importa quão dolorosa ela possa ser. Patrícia continuou, prosseguindo como se houvesse uma força invisível a guiando. A vida que eu levei foi uma construção de ilusões, mas não posso deixar que isso arruine agora o amor que vocês têm. Caio, você merece uma vida livre de sombras. A paixão nas palavras dela, embora dolorosa,
era também libertadora. As pessoas começaram a se mover, alguns se aproximando da noiva, outros se afastando, chocados pelo que haviam acabado de ouvir. Miguel virou-se para Lúcia e com a voz baixa questionou: "Você acha que a verdade sempre traz libertação?" Antes que Lúcia pudesse responder, a porta se abriu, e um homem alto e imponente entrou na sala, interrompendo a tensão. Seu olhar carregava uma gravidade que fez os sussurros cessarem instantaneamente. O ar ficou pesado novamente. Miguel sentiu uma ansiedade crescente. Algo dentro dele gritava que aquele homem tinha mais a ver com a confissão de Patrícia do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado ali? E mais importante, qual efeito isso teria em sua busca pela verdade sobre sua própria mãe? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Afinal, a festa já havia sido marcada por revelações. O que mais estava prestes a ser desvelado? O homem que entrou na sala tinha um ar de autoridade que se impunha sobre todos. Com cabelos grisalhos e um terno escuro impecável, ele avançou com lentidão, como se cada passo incentivasse a sala a respirar em uníssono. As murmurações começaram a surgir novamente, mas dessa vez eram más notícias. "Desculpem a interrupção", ele disse, a voz rouca e profunda. "Meu nome é Eduardo. Estou aqui em nome do pai de Patrícia." Caio pareceu perder um pouco a cor do rosto, e Miguel sentiu que a tensão na sala subiu a um novo nível. Patrícia olhou para o homem acima de tudo, uma mistura de admiração e medo em seu olhar. Miguel sentiu uma onda de empatia. Como seria enfrentar a figura paterna de um passado que ela queria esquecer? "Você sabe o que está fazendo, Patrícia? Você realmente acha que pode se libertar simplesmente falando a verdade?" Eduardo pausou, observando a reação da noiva. "A verdade tem consequências, e estou aqui para lembrar que seu passado não é só seu. E você, quem é você para me dizer o que deve ser feito? Você não sabe o que eu passei." Patrícia respondeu, a voz tremendo. A sala estava em um silêncio reverente. O que poderia Eduardo dizer que poderia jogá-la ainda mais nas sombras que ela tentava deixar para trás? A tensão era palpável, e Miguel sentia seu corpo vibrar em uma mistura de curiosidade e apreensão. Lúcia, ao seu lado, estava tão focada na cena que até mesmo a respiração parecia guardada. "Eu sou seu passado", Eduardo afirmou, a expressão endurecendo. "E o palco deste casamento, seus amigos e familiares também não estão livres. Há segredos que não foram revelados. Segredos que têm muito a ver com o seu pai, políticos, corrupção, e agora, esta verdade que você decidiu expor." Miguel não podia acreditar no que estava ouvindo. As peças do quebra-cabeça pessoal dele estavam se movendo, e ele sentiu que a conexão com Patrícia e sua luta estava aumentando. Se a verdade dela influencia direta ou indiretamente a sua busca pessoal, não poderia ficar parado. "Segredos? Que segredos?" Caio perguntou, a voz endurecendo de uma mistura de indignação e preocupação. "Eu tenho provas", Eduardo continuou, com a mão se movendo em direção ao interior do paletó. "Mas vocês precisam entender que expor certas verdades pode alterar a estrutura da vida de todos aqui. Não é só sobre você, Patrícia. É sobre todos nós." Em um movimento calculado, ele puxou um envelope de dentro do paletó e a atmosfera se tornou ainda mais elétrica. O momento pareceu congelar enquanto todos os olhos se fixavam no envelope. A promessa de mais revelações pairando no ar. Patrícia estava congelada, as cores do seu rosto se desvanecendo enquanto Miguel e Lúcia trocavam olhares, cheios de perguntas sem resposta. Miguel sentia como se sua própria busca terminasse indistintamente no mesmo ponto em que o passado da noiva renascia. "Você realmente quer abrir essa caixa de Pandora?" Eduardo desafiou, enquanto a tensão se acumulava em cada canto da sala. E no meio desse turbilhão, Miguel percebeu que, para entender sua própria verdade, teria que se arriscar a confrontar não só a história de Patrícia, mas o seu próprio destino. O que mais ele descobriria ao entrar nessa espiral de mentiras e segredos? E assim, todos aguardaram inertes, enquanto Eduardo se preparava para expor o que estava dentro daquele envelope. O futuro de muitos estava prestes a ser decidido. O tensionamento era evidente, como um fio prestes a estourar. Eduardo segurava o envelope com firmeza, como se contivesse não apenas papéis, mas o peso de toda uma história. O olhar de Patrícia se desviou, e ela parecia lutar contra um turbilhão de emoções. Havia medo, mas também uma centelha de coragem. Miguel sentiu seu coração acelerar. Precisavam saber a verdade. "Podemos decidir o que fazer com isso", Caio interrompeu, tentando resgatar o controle da situação. "Essa não é a hora nem o lugar para discutir isso. Patrícia, você não precisa ouvir mais nada." "Ah, mas você não entende", Caio, Eduardo retrucou, quase com um sorriso sarcástico.
A verdade não espera. Não se importa com o cenário nem com a importância do evento. Ela simplesmente é. A sala que antes pulsava com risadas e música, agora se tornará um cemitério de segredos, onde cada murmúrio se transformava em um eco distante. Miguel olhou para Patrícia, os olhos dela carregados de dor. Como poderia ele consolá-la quando tudo parecia implodir ao redor deles? Eduardo, por favor, Patrícia pediu, a voz quase um sussurro. O que você tem nesse envelope? Você gostaria de saber o que acontece quando alguém com poder tenta silenciar a verdade? Ele disse, um brilho ardente em seus olhos. O que está em jogo não é só o seu passado, mas o passado de muitos que foram envolvidos nesta história. E você, Patrícia, tem um papel importante nela. A conversa se tornava uma luta entre os desejos de Patrícia e o sentimento de proteção que Caio queria oferecer. A tensão era um fio dental, e todos estavam prestes a romper. Com um movimento decisivo, Eduardo abriu o envelope e retirou uma série de documentos amarelados. Ele começou a folheá-los lentamente, permitindo que o suspense se acumulasse. Estes são arquivos que provam que seu pai não apenas esteve envolvido em corrupção, mas também em coisas muito mais sombrias: leis quebradas, famílias destroçadas. E você, Patrícia, é a chave para entender tudo isso. O coração de Miguel parecia ser absorvido por um redemoinho. As palavras de Eduardo formavam um mapa de um labirinto que ele não sabia se queria explorar. Patrícia encarou o homem que desafiava suas convicções com uma força recém-descoberta. Eu não sou um peão em seu jogo, Patrícia exclamou, assertiva. E eu não deixarei que o passado defina meu futuro. Se houver algo a ser revelado, eu sou a única a decidir como e quando isso será feito. Eduardo arqueou uma sobrancelha, claramente impressionado. E então, enquanto as palavras de Patrícia reverberavam, Miguel percebeu que por trás da coragem, havia uma vulnerabilidade crua. Ele decidiu que não poderia mais se manter alheio. Patrícia, se você quiser, estou com você. Podemos enfrentar isso juntos, Miguel declarou, sua voz firme e cheia de convicção. Lúcia, ao seu lado, expressou apoio com um leve aceno de cabeça. A sala, antes repleta de murmúrios de dúvida, agora parecia pulsar com um novo propósito. É isso que você deseja, Patrícia? Caio perguntou com preocupação nos olhos. Confrontar o seu passado numa noite como esta. Os olhares se fixaram em Patrícia novamente. A pressão era insuportável, e Miguel sentiu a gravidade do momento se intensificando. Ele desejava que, ao invés de um casamento marcado por segredos, aquela noite se tornasse um renascimento, uma chance de liberdade. Patrick respirou fundo e disse, sim, eu quero saber a verdade. E no instante em que ela fez essa escolha, Miguel percebeu que o caminho à sua frente seria repleto de revelações. O que mais estaria naquelas folhas que Eduardo carregava? Estariam prontos para encarar os fantasmas do passado? A resposta estava à beira de ser revelada. A tensão na festa atingiu um ápice. A sala estava repleta de convidados que mal respiravam, todos absortos nas emoções à flor da pele. Patrícia, a noiva hesitante, estava agora respirando fundo, pronta para enfrentar seu passado apavorante. Miguel e Lúcia, ao seu lado, sentiam o peso da responsabilidade que surgia com as revelações que se seguiriam. Eduardo, segurando os documentos com firmeza, se adiantou. Esses papéis não apenas revelam a corrupção de seu pai, mas também como tudo isso está interligado a uma rede mais ampla de mentiras e traições que envolvem muitas outras vidas. Ele parou, observando o efeito das palavras em Patrícia, que agora parecia decidida. Miguel olhou para Lúcia. Ambos estavam cientes de que a verdade poderia não apenas mudar a vida de Patrícia, mas também reescrever suas próprias histórias. É isso que queremos, Patrícia. A verdade, não importa quão dolorosa seja. Miguel incentivou, sua voz ressoando com apoio genuíno. A sala se encheu de murmúrios nervosos e olhares curiosos. Patrícia, com os olhos fixos em Eduardo, respirou fundo e murmurou, vamos descobrir. Eu quero saber tudo. Eduardo começou a folhear os documentos, cada página parecendo revelar segredos obscuros. Aqui está a prova de que o seu pai estava manobrando noites perigosas, aliando-se a pessoas de moral questionável. Este não é só um caso de corrupção, é uma rede que se estende por décadas. A revelação lançou um silêncio aterrador sobre a sala, um contraste agudo com o clima festivo que havia momentos antes. Miguel olhou ao redor, percebendo o impacto daquelas palavras na vida de Patrícia e sua própria busca por respostas sobre sua família. A cena estava prestes a se transformar em um espelho para as verdades ocultas de todos ali presentes. Mas isso é só o começo, continuou Eduardo, agora parecendo mais sorridente, mirando-se na atenção que captava. A real questão é, qual será a sua escolha, Patrícia?
Você está disposta a utilizar essa verdade para se libertar, ou permanecer prisioneira do seu passado? Não sou uma farsa, Patrícia declarou, sua voz rompendo com a firmeza de quem já estava farta de se esconder. E eu não vou permitir que seus segredos me definam. A vida não é um jogo de poder, é feita de relações e escolha. As palavras dela reverberaram na sala e um murmúrio de aprovação começou a circular entre os convidados. Lúcia sorriu, sentindo uma conexão genuína na luta de Patrícia. Miguel estava maravilhado com a força que ela agora demonstrava. Eduardo, percebendo que sua influência estava perdendo força, se virou protectivamente. Então você prefere a confrontação a simplesmente afastar o medo? Essa decisão não é apenas sua, Patrícia. O que será de você quando a verdade vier à tona? A sala se encheu de uma nova energia, uma combinação de incredulidade e expectativa. Patrícia respondeu, agora ainda mais determinada, eu quero enfrentar isso. Sozinha, eu não conseguiria, mas com a ajuda de Miguel e Lúcia vou me encontrar. A multidão começou a murmurar, as expressões se transformando em compreensão. Ali naquele momento, nasceu um novo laço de família entre Miguel e Patrícia, um semblante de solidariedade em meio à turbulência emocional. Era como se a própria essência da festa tivesse mudado, um renascimento nascia à vista de todos. Miguel se aproximou, colocando uma mão no ombro de Patrícia carinhosamente. Estamos juntos. Vamos enfrentar isso e transformar essa dor em algo que nos una, em algo poderoso até mesmo. Lúcia também se juntou a eles, envolvendo-os em um abraço que simbolizava não apenas conforto, mas uma nova história sendo escrita. Uma união de verdades, de desafios para superar, mas também de um amor profundo que poderia curar feridas. Os olhares estavam agora focados em Patrícia, mas o que era um momento de embate agora parecia um nascimento. O silêncio deu lugar a aplausos espontâneos que começaram a ecoar pela sala. Os convidados estavam horrorizados, mas ao mesmo tempo admirados pela coragem dela. As esperanças de reconexões e superações começavam a brotar entre todos. Miguel olhou para Lúcia e viu o brilho de uma nova possibilidade em seus olhos. E agora precisamos descobrir onde isso nos leva. Não apenas para nós, mas para todos aqui. As conexões fortes sempre precisam de verdade e compaixão. Com uma nova determinação, os três se prepararam para a jornada que estava por vir. Era um passo incerto e ao mesmo tempo esperançoso. Promissor, um desfecho onde os segredos seriam resolvidos e a verdade finalmente liberada. Enquanto a festa prosseguia ao fundo e os convidados começavam a digerir tudo o que havia ocorrido naquele imprevisível dia, Miguel e Lúcia seguraram suas mãos, prontos para enfrentar o que viesse. A vida, com todas as suas reviravoltas, continuava. E não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não perca tempo, esse é o momento de mostrar seu apoio.